tocar um pouco baixo. Eu fui convidada por Aura, que eu conheço de algum tempo, e também de Sama, para contar umas histórias. Eu sou vovó Cici da Fundação Pierre Berger, lá na Bahia. Conto histórias da cultura afro-brasileira. Tenho trabalho com crianças em alta situação de risco e essas histórias têm me levado pelo mundo. Trabalhei com Pierre Berger muitos anos, fazendo... nas pesquisas dele, foi um fotógrafo que era antropólogo, etnólogo, professor de antropologia da UFBA. Ele tinha um total de 62 mil fotos do mundo inteiro, nos países onde durante anos e anos ele andou e conheceu. Dessas 62 mil eu consegui trabalhar com ele fazendo 11 mil legendas para várias fotografias diferentes, com situações, com casos e todo tipo de coisa que ele fotografou. Vocês devem ter conhecido, pelo menos de nome, uma pessoa chamada Jorge Amado. E também vocês devem ter conhecido uma pessoa chamada Caribé. Os dois eram meus parentes de orixá, que eu sou iniciada no Ilhaxé Opoafonjá, Opoanganju, e eles eram do Opoafonjá. Então, meu pai de santo se iniciou no Ilhaxé Opoafonjá e tinha como mestre essas pessoas. Por conseguinte, eu tive a felicidade de trabalhar com eles e conhecer a todos. Então, e o hábito também de chamar de pai, meu pai. E era muito interessante, porque meu pai Jorge Amado dizia assim: tudo que se mexia, meu pai Fatumbi Pierre Berger registrava em sua câmera. Ele tinha uma câmera Rolleiflex e vivia com ela pendurada no pescoço. Tudo que era movimento, ele fotografava e anotava. E depois pesquisava e escrevia sobre essas situações. Então, durante muitos anos, eu trabalhei com ele e o pouco que eu aprendi, que para mim é muito, foi com ele. Inclusive, a contar histórias da cultura afro-brasileira, e essas histórias me levaram a muitos países do mundo. Inclusive, eu ano passado, conheci lugares onde ele viveu no Benin, República do Benin, antiga colônia francesa. Então, através do meu trabalho, eu fui lá e vi tudo que já conhecia de fotografia. E então, a Aura me pediu que contasse 3 histórias da cultura afro-brasileira. A primeira história que ela escolheu foi a história de Oxalá. Oxalá é o orixá da criação. Contos antigos que Oxalá foi encarregado de criar o mundo. Então, o destino chamou Obatalá. O destino chama-se Olodumare. Então, Olodumare, que quer dizer Olor Senhor, Maré, Odu, o dia, um dia. Maré, aquilo que o ser humano não tem como medir. Então, Olodumare, o Senhor daquele dia que não tem fim. É a tradução do nome. Então, Olodumare, o destino, chama Obatalá, o Senhor do pano branco, e diz: meu pai, aqui está o saco da criação. O Senhor saia do Orum e vá no nada e cria o mundo. O nada era o espaço que tinha em volta do lugar que eles viviam, que era o Orum. Então, Obatalá pegou o saco da criação e saiu para criar o mundo, porém, ele não fez uma oferenda à natureza. Saiu sem ofertar nada. E caminhou pelo espaço e procurou um local que ele poderia parar o seu corpo e abrir o saco da criação. Porém, ele
foi tomado de uma sede muito, muito forte. Então, ele parou o que ele tinha que fazer, viu uma nuvem e pousou sobre a nuvem. Ali, ele criou a primeira árvore, o egiopê, que é a palmeira. Então, ele com seu cajado abriu o coração da palmeira. O que é o coração da palmeira? É aquela parte que termina o tronco e começa a coroa da palmeira. Então, ele mete o cajado dele ali, faz um corte, e ali sai um líquido. E quando sai aquele líquido, é um vinho maravilhoso, que ele bebe, 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 adormece na nuvem, segurando o saco da criança. Quando ele está muito tranquilo, dormindo, se aproxima dele, vagarosamente, Exu. Então, ele vê o velhinho dormindo, ele devagarinho puxa o saco da criação e sobe ao Orum. Chega lá, procura o Lodumare, o destino. Então, ele se apresenta e diz: meu pai, só entregou o saco da criação a Obatalá, mas ele está dormindo numa nuvem. Então, o Lodumare sabiamente diz a Exu: me entregue o saco então da criação que está com você. E Exu, contra a vontade, foi e entregou. E o Lodumare vira para Exu e diz: muito obrigado. Exu sai todo sem arte, né? Que ele pensou que fosse ficar com o saco da criação. Então, o Lodumare chama Oduduá, um jovem orixá da mesma família de Obatalá, Oduduá, e diga: filho, vai em qualquer lugar do universo e abre este saco, aqui está o mundo. Então, o jovem guerreiro pegou o saco e saiu no nada. Em qualquer lugar do nada, ele se projetou, parou e virou o saco. Quando ele virou o saco, ele não imaginava o que tinha dentro do saco. Imediatamente saiu terra. Imediatamente da terra começou a sair semente e aquilo foi crescendo, crescendo, tudo sobre seus pés. E ele ficou encantado com o que ele viu. Ele não sabia que dentro de um pequeno saco tinha um encantamento tão grande. E durante 7 dias ele andou, caminhou por aquele mundo. Caminhou por aquele mundo e então ele viu tudo, os pássaros, as plantas, as frutas. Ele viu o mar, provou, sentiu água salgada, viu uma água brotando da terra, tocou a mão, botou na boca, sentiu água doce. E tudo que ele viu, ele se encantou. Ele não imaginava que dentro daquele saco tivesse tanto mistério. Então, depois de 7 dias, ele sobe ao Orum, estava criado o Ayê, que é a terra. E voltando ao Orum, ele vai dar notícia ao Lodumare, o adivinho. E diz: meu pai, eu cumpri a sua ordem. Porém, no meio do caminho, quando ele está voltando para o Orum para dar a boa nova, Obatalá está dormindo, 7 dias dormindo, na força do vinho que ele tomou. Então, quando o Duduá passa por ele, ele abre os olhos assustado, muito assustado, e fica procurando o saco da criação. E o Duduá, muito respeitosamente, diz: meu pai, se tranquilize, se tranquilize, o mundo está criado. Aí ele sente muito envergonhado, uma vergonha muito grande, e abaixa a cabeça: venha, meu pai. O filho diz muito respeitosamente ao pai: venha, venha comigo. E Oxalá está muito alquebrado pela vergonha, porque ele era muito velhinho e o destino tinha confiado o mundo a ele. Então ele chega e diz que está muito envergonhado, assim que o Duduá explica o que tinha acontecido com o saco da criação. Destaca o Lodumare já sabia aquilo tudo. Então ele diz a Oxalá: meu pai, fique tranquilo, fique calmo. E Obatalá, muito velhinho, diz: eu estou muito envergonhado. Aí ele diz: meu pai, fique tranquilo, o senhor desce a terra e cria o ser humano. Ali é que foi difícil, porque se ele tivesse criado o mundo, ele tinha o
o saco da criação. Mas para criar o ser humano ele não tinha simplesmente nada. Aí ele desce à terra e ele durante muitos dias ele fica vendo todo o milagre da criação, todo o encantamento que ali existia. Então ele vai e diz que aceitaria essa missão. Se ele não conseguisse criar o ser humano, ele jamais voltaria ao céu. Então ele desce com essa palavra de honra: se eu não criar o ser humano, jamais eu voltarei ao céu. E ele passa muito tempo fazendo experiências, muito e muito tempo. Todos os poderes dele, ele usa. Ele conseguiu ver uma nuvem, atraiu a nuvem a ele, fez uma imitação dele, mas a nuvem se desfez. Ele viu o fogo se consumiu. Ele viu a areia e a água do mar, criou uma figura, mas a água veio e levou. Ele viu a pedra, criou uma figura de pedra, mas ela era rígida. E ele viu o ferro, criou uma figura de ferro, ela também não saía do lugar e não expressava nada. E ele ficou muito triste. Ele juntava resto de animais, ele ajuntava folhas, ele ajuntava resto de frutas, tudo que era possível, ele tentava fazer a réplica do ser humano, mas ele não conseguia. E ele estava muito triste. E ele vaga pelo mundo e encontra uma grande árvore, conhecida como gameleira. Então, essa gameleira é conhecida na minha cultura como a árvore Iroco, a árvore da ancestralidade. Então, Obatalá se senta na raiz do Iroco e fica se devaneando muito tristemente. Nunca mais vou poder voltar ao céu, porque eu não consegui criar o ser humano. E ele está muito triste, e ele chora muito, porque ele não tinha conseguido criar o mundo com o saco da criação, e não tampouco o ser humano sem nada nas mãos. Quando ele olha adiante, ele vê uma lagoa. E ele diz em voz alta: estou contemplando essa água e ela se mexeu. Pensei que aí não houvesse vida. Quando ele diz isso, Oxalá, eu devo dizer a vocês que ele é albino. É um orixá que ele é albino. Ele é branco sobre o branco. Então, quando ele olha, ele vê uma mulher negra se apresentar até a cintura na frente dele e diz: como não há vida? Olha eu aqui. Aí ele pergunta: quem é a senhora? Ela disse: eu não sei. Deste mundo foi criada, eu fui criada junto. E eu vivo aqui. Aí ele diz: ah, senhora. Aí ela chega para perto de onde ele está, sem sair de dentro d'água. E ele diz: ah, senhora, tinha uma missão. Eu fui encarregado de criar o mundo. Eu falhei. Agora, fui encarregado de criar o ser humano. Eu também falhei. Eu tentei muitas coisas. Todo esse tempo eu venho tentando. Eu não consigo. Aí ela diz: quem sabe eu não posso lhe ajudar. Aí ele diz: como? Ela diz: o senhor espera. Então essa mulher mergulhou na profunda lagoa e trouxe um monte de argila e deu a ele. Mergulhou mais uma vez e trouxe muito barro. E na terceira vez ela trouxe muita terra negra. E ele disse: mas como? Como eu poderei usar isso para criar o ser humano? Ela disse: muito fácil. Então, ela começou rapidamente a moldar com aqueles elementos braços e pernas. Fez braços e pernas de argila, braços e pernas de barro, braços e pernas de terra negra. Fez tórax de terra negra, fez tórax de barro, tórax de argila.
E rapidamente ele olhava com que rapidez ela conseguia fazer tudo isso. Aí ele pegou um punhado de argila, começou a moldar uma cabeça. Quando ele começou a moldar a cabeça, observando a agilidade das mãos e dos dedos dela, ele começou a cantar. Vê se você... Eu estou botando ritmos e cantigas ligados ao que eu estou cantando. Então, o Batalá canta a seguinte cantiga. É Vacilento. Vamos ver se ele consegue. É o Vaz? Lento. Fazendo uma cabeça. Adjala Mariola Furicã. Eu boto a calma, eu boto a paz, eu boto a tranquilidade na cabeça humana. Então ele faz 3 cabeças, uma de argila, uma de barro e uma de terra negra. E os corpinhos já estão todos prontos. Imediatamente a mulher começa a armar do tórax para baixo. E ele vai colocando as cabeças de acordo à cor da obra. Então, de repente, lá estava criado o ser humano, cada um de uma cor. Um branco, um negro e um vermelho. Então, o Batalá disse: "Ei, senhora, nossos filhos." Aí ela ficou olhando e observando. Aí ele disse: "Venha, venha. Como é o seu nome?" Ela disse: "Senhor, eu já lhe disse, eu não tenho nome. Eu estou aqui desde que o mundo foi criado." Então ele diz: "Lhe chamarei de Nã", que quer dizer rainha. Aí tira ela, então, de dentro daquela terra, daquele pântano, e diz: "Eis nossos filhos." Ela negra, como a água do pântano, e ele alvo como uma nuvem. Então, ela ajoelha, fica olhando. Ele diz: "Omon Pupá, meu filho vermelho. Omon Funfum, meu filho branco. Omon Dudu, meu filho negro." Então, ela chega e fica carinhando. Eles estão completamente silenciosos, como se estivessem dormindo. Então, ela diz: "Senhor, mas eles não se movimentam." Aí, ele diz: "Calma, calma." Aí chega, se ajoelha junto da boca de cada criança, passa o dedo e assopra. A cada um ele dá um sopro. E quando ele assopra, essas crianças abrem os olhos e começam a se movimentar. E eles se movimentam, vão para um lado e vão para outro lado. Então, ele diz: "Eis nossos filhos." Então, assim estava criada o ser humano. Um de branco, um negro e um vermelho. As 3 raças estavam criadas. Então, ele vai e diz: "Venha, esposa minha." E leva Nanã ao Orum, junto com as 3 crianças. A gente chama Nanã, mas ele chama Nã. Então, leva ao céu. Chegando no céu, ele diz: "Eis minha esposa."
Enquanto eu não a encontrei, não consegui criar a raça humana. Por isso, tanto tempo eu levei para voltar. Aí chega e mostra às crianças ao destino. Olodumare, e mostra às crianças a Ifá Orumilá, o adivinho. Então as 3 crianças se ajoelham diante desses 3 orixás. Então põe as mãozinhas assim, aí Olodumare, o destino, vem e coloca um encantamento na mão direita de cada criança e diz: eis aqui o bem e o mal. E fecha a mão da criança. E vem então Ifá Orumilá, o adivinho, bota um axé na mão esquerda e diz: eis aqui, aquilo que transforma o bem em mal e o mal em bem. Então, abençoa as 2 crianças e essas crianças são apresentadas a todos, então, os orixás que vivem no céu. Acabada essa situação, Olodumare, o destino, chama Oxalá e diz: meu pai, o que o senhor quer de recompensa? Quando eu precisar daquilo que eu coloquei neles, eu quero ter licença para retirar. Vocês sabem o que é que Obatalá coloca naquelas pessoas, naquelas crianças, quando ele abre a boca e sopra? A vida. Ele cria a vida, porque eles não se movimentam. Só se movimentam a partir do momento que o Oxalá sopra na boca daquelas crianças. Então ele diz: quando eu quero ter o direito de, quando eu precisar daquilo que eu botei, eu retirar. Vocês entenderam? Todo mundo? Aí ele vai e procura a mulher e diz: e a senhora? O que a senhora quer de recompensa? Ela diz: quando ele tirar o que ele botou, eu quero o que fica. O que é que fica? Oi? Muito bem. A matéria. Muito bem. Vocês entenderam? Ela quer o que ela botou, a matéria. Ela é quem? Quem é ela? Quem é ela? Oi? A terra, muito bem. Então, volta para ela aquilo que ela deu. Então, Obatalá fica no céu. E Nanã desce com seus filhos e vem povoar a terra. Então, esse é um dos mitos da criação. Um dos mitos da história de Obatalá. Então, eu vou cantar uma cantiga popular, que é uma composição mista, que foi feita em Salvador, e onde usa-se a parte religiosa e a parte popular. Desculpa, erro técnico. Cadê a minha ficha? Erro técnico. Porque eu tenho umas histórias e tenho na minha cabeça um milhão de coisas. Então, essa música é uma música feita popularmente. É uma música afro-brasileira que tem uma metade que é em português e a outra metade se canta em Iorubá. Mas não é a mesma música. Mas ambas são músicas dedicadas a Oxalá. Vocês sabem que a religião afro-brasileira, ela só sobreviveu por causa do sincretismo. Então, na Bahia se diz que Oxalá é o Senhor do Bonfim. Então, hoje é sexta-feira, é o dia dele e me foi pedido para contar essa história. Então, vamos cantar uma cantiga, que é uma cantiga popular, que se faz nas festas, lá também se usa. É Jejá.
tocar um pouco baixo. Nasceu um dia coberto de luz. Jesus, Jesus, negro bonito de olhos azuis. Jesus, Jesus, nasceu um dia coberto de luz. Ele é meu pai, ele é Oxalá. Oh, meu bom Jesus, pena que o mundo fosse a sua cruz. Jesus, Jesus, negro bonito de olhos azuis. Jesus, Jesus, nasceu um dia coberto de luz. Ele é meu pai, ele é Oxalá. Oh, meu bom Jesus, pena que o mundo fosse a sua cruz. Ero babani choro, ero mi babani cojade. Ero babani choro, ero mi babani cojade. Ero babani choro, ero mi babani cojade. Babani cojade. Babani choro, ero mi babani cojade. Babani cojade, eu babani choro, babani cojade, babani cojade. Muito obrigada. Cadê as crianças? Só tem ele? Aqui, ó. Tem outra ali. Mais dois ali. Tem mais um. Vou deixar água aqui para vocês. As crianças. Todas as crianças. Eu adoro, sabe? Por isso que eu sou vovó Cici. Eu tenho neto de todas as cores, de todas as raças, de todos os tamanhos, e me faz muito feliz. A segunda história é uma história de Oxum. Oxum é um orixá muito especial, muito especial. E ela tem muitos mistérios e muitos poderes. Então, eu tinha duas histórias. A primeira é a mais linda do mundo. Oxum era uma tecelã que criou o tear e ela trabalhava com fios dados por sua mãe Iemanjá. Então ela fazia os panos da costa, cada lacá belíssimo. E quando ela se apresentava nas festas, sem dúvida, ela era mais linda com suas roupas, com a sua joia e sua beleza própria. Então, conta que o rei da cidade mandou um seguinte recado para todas as mulheres. Farei um grande festival. A mulher que estiver mais bem vestida ganhará uma coroa toda de ouro. Então, o pessoal, todas as mulheres, todas as pessoas dali ficaram em alvoroço, porque pensando,
eu tenho que ir para essa festa, eu tenho que ir, eu tenho que ganhar essa roupa, eu tenho que ficar assim assado. No meio do pessoal tinha as bruxas, como sempre. E elas chegaram e disse: a gente tem que dar um jeito de ganhar esse ano. Vocês sabem sempre quem ganha, né? Aí eles disseram assim: é aquela mulher tecelã. Todo ano ela pega todos os prêmios. Nós temos que dar um jeito desse ano ela não ganhar. Ora, essas bruxas eram terríveis para quem sabe de quem eu estou falando. Mas acontece que Oxum também era uma. Então, Oxum estava na festa e essas mulheres chegaram perto dela, essas bruxas, e perguntaram: que cor é o pano que vai enrolar seu corpo? Oxum virou para ela e fez assim: mas você não pode dizer que cor, como vai ser? Oxum calmamente: elas não conseguiram descobrir. Então, elas foram pensando: o palácio de Oxum é inexpugnável. Não tem como a gente entrar. Não tem ninguém que possa pular aqueles muros. Não tem ninguém que possa derrubar aqueles portões. Não tem como entrar. E as 3 bruxas passaram a noite inteira imaginando como é que elas iam descobrir que roupa Oxum ia para a festa. Então tiveram uma ideia. Se transformaram em ratazanas e cavaram perto de onde era o palácio de Oxum. Fizeram um grande buraco, muito e muito profundo. E foram durante a noite cavando, 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 e foram sair exatamente aonde estava o tear. E quando elas olharam o tecido, elas ficaram loucas, que nunca tinham visto tanta beleza. Aí uma disse para a outra, e as 3 em forma de ratazanas: mas ninguém tem condições de ter um tecido desse. Essa mulher fez a coisa mais linda que eu já tinha visto. E a outra: eu também. Outra: e agora, o que a gente vai fazer? Uma teve a ideia: vamos roer o pano. Então, cada bruxa daquela escolheu uma parte do pano da costa, do alacá, e cada uma comeu um pedaço. Quando elas acabaram de comer um pedaço, elas foram e entraram no buraco, fecharam o buraco, saíram de dentro do palácio, tomaram suas formas humanas e saíram todas felizes. Pronto, roemos o tecido dela e só falta 2 dias para a festa, ela não vai conseguir. Então, estavam muito felizes. E quando Oxum entrou na sala do tear, que ela viu aquilo, todo ruído o pano dela, todo ruído. Ela tranquilamente pegou muitos fios de ouro e começou a fazer belas tramas nos lugares que estavam ruídos. E criou outro tecido, outro desenho e outra beleza. Aí, o rei mandou avisar que ia ter uma última reunião. E então, todas as mulheres foram convidadas. E Oxum, pacientemente, trabalhando naquele tecido que estava todo furado, foi quando, na reunião, todas apareceram e as bruxas também. Aí cada uma deu uma opinião, e assim, outra dizia assado. Aí as bruxas foram para perto de Oxum, que estava tranquila como sempre. Então, uma das bruxas disse assim: então, Oxum, com que pano você vai para a festa? Aí, quando ela falou assim, Oxum olhou na boca dessas mulheres e viu os fios do tecido que ela tinha feito. Ela fez assim. E elas não perceberam nada. Mas como é? Você não vai assim, assim, assim? Oxum só fazia... Não dizia nada.
Então, as bruxas ficaram intrigadas e disse: eu acho que nós não destruímos o suficiente. Vamos voltar e vamos destruir o pano todo. Vamos afiar nossos dentes e vamos pelo mesmo caminho. Então, Oxum foi para o seu palácio e já sabia quem foi que tinha destruído o seu tecido. Então, ela pegou uma cabaça, cortou ao meio uma grande cabaça ao comprido, uma cabaça muito grande, muito grande. E Oxum é a rainha das comidas encantadas. Então, Oxum fez uma comida deliciosa chamada omolokum. E muito cheirosa, e muito bem temperada, e colocou no fundo da cabaça. Aí botou junto do pano e disse: hoje eu vou saber como elas entraram no meu palácio. Aí Oxum se transformou, sabe em quê? Para poder ver quem tinha entrado e como elas entraram. Alguém tem uma ideia em que Oxum se transformou? Ninguém sabe? Ninguém tem ideia em que ela se transformou? Ela se transformou numa sombra e entrou na parede. Então, ela ficou observando quando o chão começou a estremecer. Aí ela percebeu que o chão estava sendo cavado. E, de repente, apareceram as 3 mulheres em forma de ratazanas. Aí, quando elas viram que o pano era mais lindo, que uma olhou para a outra e disse: olha, mas esse pano ainda é mais lindo do que o anterior. Aí, de repente, uma delas fez assim. E a outra... Aí começou a sentir um cheiro delicioso de comida. Aí não sabia se ruía o pano ou se entrava na cabaça para pegar a comida. Ruía o pano ou entrava na cabaça para pegar a comida. Aí a gulosidade venceu. Todas as 3 entraram dentro da cabaça para comer a comida. Imediatamente, quando elas estão comendo, no fundo da cabaça, Oxum toma a forma humana, vira a cabaça com o pé, faz isso. A cabaça vira uma pedra. E Oxum, então, chegou e terminou a seu pano em paz. Quando chegou no dia da festa, que todas as mulheres já estavam lá, faltava Oxum. Então, Oxum botou em uma perna 16 e 10. Na outra perna, mais 16 e 10 de ouro. Nos braços, ela botou lindas ideias de ouro e braceletes de ouro. Na cintura, ela botou uma porção de guizos de ouro e belo adê. E toda vestida em ouro. Botou uma faca na cintura, também em ouro. E um belo abebé. Mas isso deu trabalho para botar, né? Aí a festa começou e elas começaram a dançar para o rei. Então, quando estava quase terminando, que o rei chegou, ele prestou atenção e começou a ouvir. E entra dentro do palácio uma mulher belíssima, dançando. Ela movimentava o pé e tocava os idés. E ela movimentava o corpo e todos os sinos tocavam. E ela começou. Ya, shirelode, aga unjeje. Ya, shirelode, aga unjeje. Ya, shirelode, aga unjeje. Ya, shirelode.
beleza da dança, do corpo, da arte dela. Então, mais uma vez, Oxum ganhou uma bela coroa de búzios, muito cheia de moedas e com Icodidé, que é o pássaro real de Oxum. E mais uma vez ela mostrou que ela, com calma, ela resolve tudo e nada para ela é impossível. Cadê o papel da avó? Dá licença. Acho bom levar. Existe uma... Posso te contar outra história de Oxum? Pode. Existe uma história que conta. E essa tem que prestar bastante atenção. Oxum tinha um palácio que tinha um grande pátio na frente do palácio. Vamos pensar que podia ser a Igreja do Carmo, lá embaixo no Recife, com aquele grande pátio. Então, vamos supor que aquela igreja, cheia de santos orixás, com toda a sua riqueza, moravam dentro do Palácio de Oxum. Então, suponhamos que o pátio do Carmo era à frente da casa de Oxum. Então, um belo dia, todo mundo admirava aquela beleza, aquele palácio, e aquele silêncio e aquela calma. E um dia apareceu um terrível bruxo. Ele disse, essa mulher é muito poderosa, mas eu vou mostrar o meu poder a ela. E ela vai ser submissa a mim. Então, esse bruxo, durante a noite, pegou um grande ninho de corujas, muitos ovos, e colocou no meio do pátio do Palácio de Oxum. Quando foi no outro dia que Oxum sai do seu palácio, ela vê aquela grande cesta cheia de ovos de coruja. Aí Oxum olha e deixa no mesmo lugar. Quando chega de noite, o bruxo vai de pé, antepé, e vai olhar para ver se a mulher tinha pego os ovos. Mas ela largou os ovos todos lá. Ele vai e pega uma coruja imensa, poderosíssima, e coloca no meio dos ovos. E aquela coruja enorme, com aqueles olhos incríveis, ficou chocando os ovos. Então, Oxum, quando chega de manhã, sai tranquilamente e quando ela olha, está lá uma cesta de ovos de coruja com uma grande coruja chocando. Oxum olha e faz. E deixa tudo no mesmo lugar. Então, o bruxo vai pela terceira vez e chega lá e olha a coruja chocando os ovos. Aí ele diz, hoje eu pego essa mulher. Aí ele vai e se abaixa e se encolhe todo junto da coruja dos ovos. Então, de manhã, Oxum sai pelo fundo da casa dela e o bruxo está lá, partejando a coruja e a coruja partejando os ovos. Oxum vai, mata o bruxo, mata a coruja, cozinha os ovos, cozinha a coruja, cozinha o bruxo e come todos eles. Essa é Oxum. Uma cantiga que tem na Bahia popular, cujo autor é Caetano Veloso. A cantiga é uma cantiga muito simples, Ijexá.
Oxum era uma rainha, na mão direita tinha uma bebê pra se mirar. Xangô vivia em guerra, andava sobre a terra, conhança a guerrear. Oxum era uma rainha, na mão direita tinha uma bebê pra se mirar. Chororô, chororô, o luar e má, chorou, má fé, chororô, o luar e má, chorou, má fé, chororô. Xangô vivia em guerra, andava sobre a terra, conhança a guerrear. Oxum era uma rainha, na mão direita tinha uma bebê pra se mirar. Chororô, chororô, ó lua e má, chorou, má fé, chororô, ó lua e má, chorou, má fé, chororô, ó lua e má, chorou, má fé, chororô. Obrigado. Bom, agora eu vou contar uma história da mãe de todos os orixás. A mãe do ser humano é Nanã, como vocês viram na primeira história. Mas a mãe dos orixás é Iemanjá. Iemanjá, ao primeiro momento que se fala de Iemanjá, ela é casada com Orumilá, o adivinho. Ela teve 2 filhos de Orumilá. Uma menina chamada Adie, que é representada por uma imensa concha que tem no fundo do mar. Eu não sei se aqui vocês já viram. É uma concha muito grande que ela tem feito uma palma. Essa orixá é a orixá que traz a riqueza. Ela não é rica, mas ela dá riqueza. E ela teve, desse casamento, um segundo filho chamado Orungã, um menino que nasceu com 4 braços. Esse menino é o responsável pelo oxigênio do mundo. Então, esse menino tem os seus braços nesse movimento, 2 braços esquerda, 2 braços direita. Então, ele vive na atmosfera. É o orixá que nos traz a respiração, o oxigênio. Depois, Iemanjá foi casada com Oxalá. De Oxalá, ela teve muitos filhos. Primeiramente, ela teve o dia e a noite. Depois, ela teve a água salgada e a água doce. Depois desses 4, ela teve Exu. Em seguida, teve Ogum. E depois Oxóssi. Depois de Oxóssi, ela teve um orixá chamado Axabi, que é o orixá da medicina. Ela teve Xangô, ela teve Dadá-Jacá, ela teve Baiani. Então, por último, ela tem de Orumilá, depois que ela se separa de Obatalá, ela ainda tem um filho, uma filha, que nasce de um encantamento, que nasce de um ebó, que Orumilá ensina ela a fazer. E desse ebó nasce Oxum. Oxum, ela é uma criancinha que ela já não é jovem. Então, quando ela está esperando essa menina, ela tinha que tomar banho no rio.
E todas as vezes que Iemanjá tomava banho no rio, ela ia acompanhada de muitas crianças que iam dizendo: Oreieieu, oreieieu, oreieieu. Então, essas crianças faziam saudações a essa menininha que ainda ia nascer. Tempos depois, Iemanjá tem essa menina. E quando ela está maiorzinha, não se sabe dizer tempo, porque dentro da cultura iorubá tem 3 tempos. O orixá que é jovenzinho, o orixá que é maduro e o orixá que é velho. Nesses 3 momentos da vida, todos os orixás têm essa transformação. Então, diz, quando o seu santo é velho, seja lá qual for, você tem característica de velho. Quando ele é moderno, ele pode ser qual for, terá a característica de uma pessoa bem moderna. E quando diz que ele é pequeno, a pessoa, seja lá qual for, terá a característica de uma criança, eternamente. Então, Oxum pequenininha é entregue a Orumilá, que ensina então ela a adivinhar. Oxum é o orixá que mora com Ifá. Ela aprende. Em alguns mitos a contam como esposa e outros como filha. Então é aquela que interpreta o jogo, é aquela que fala o que Orumilá desenha. Então conta que Iemanjá foi morar no mar. E passados tempos, ela lá ficou. Muito próximo dela, naquele tempo, vivia a Nanã, que era aquela mulher que tinha sido encarregada de criar o mundo, de criar as crianças do mundo. Um dia ela vai até Orumilá, o adivinho, e diz: eu queria ter um filho meu. Aí Orumilá disse: mas você já não está velha? Ela diz: não, eu quero porque eu quero. Aí ele diz: mas você já está muito velha para ter um bebê. O destino diz para ela. E ela diz assim: você vai ou não vai me ensinar um encantamento que eu vou ficar esperando um bebê? Aí quando ele foi desafiado, ele ensina um ebó. Ele ensina, então, um ebó, da qual Nanã faz e fica grávida. Quando está perto dela ter o seu bebê, ela faz uma casa de palha no mato, e então tem o bebê. Mas que decepção. Quando ela tem aquele bebê, ele é muito feio, ele é cheio de ferida. Ela não gostou, não. E quando ela tem aquele bebê, tinha anunciado no mundo a doença. O bebê trouxe a doença à terra. E Nanã ficou muito revoltada. E na mesma hora que ela teve aquele bebê, ela olhou para aquele bebê e disse: um bebê tão feio, antes um bicho. Mas ela não sabia que eram gêmeos. Em seguida, ela teve o segundo bebê, muito lindo. Esse sim era belíssimo. Enquanto o outro estava se coçando todo, ela deixou aquele de lado e falou isso: esse sim, esse era o que eu queria. Mas antes, ela, quando olhou o primeiro, ela disse: a ter um bebê tão feio, antes um bicho. Ela não sabia que era o segundo, então, quando o segundo nasce, ela diz: esse sim, esse era o que eu queria. Porém, quando ela coloca as 2 mãos sobre o corpinho do bebê, que o bebê, ela levanta e contempla a beleza dele, ele vira na mão dela, se transforma numa cobra e some no mato. Nanã fica apaixonada. O filho bonito dela vira um bicho. E o outro que ela chamou de bicho ficou chorando e se coçando. Aí ela está muito zangada. E durante 14 dias, ela fica com aquele bebê feio, doente e se coçando tudo. Então, no final de 14 dias, ela diz:
eu não suporto, eu não aguento ficar com essa criança. Vou colocar ele no mato, alguém há de passar e carregá-lo. E assim ela fez. Saiu com ele andando, procurando que lugar ela ia botar aquela criança. Foi quando, então, ela viu um lugar cheio de pedra e de mato. Ela diz, eu vou deixar ele aqui nesse lugar, porque alguém há de passar e há de ver esse bebê. Então, o bebê sentiu fome, ela amamentou bem o bebê e deixou lá. Quando o bebê sentiu fome, ele começou a chorar. Chorar, mas ele chorou tão forte, que de dentro d'água apareceu um grande peixe e ficou parado ouvindo. Imediatamente, quando esse peixe percebeu que era um choro humano, se transformou numa mulher. E essa mulher saiu na direção do choro. E quando descobriu de onde estava vindo o choro, ela olhou e viu um bebê, todo cheio de feridas, e se coçando e chorando desesperado. Então, Iemanjá, que era essa mulher, pegou esse bebê, levantou e disse, que menino lindo que deixaram para mim. Então, ela teve uma reação totalmente diferente de Nanã. E ela cuidou daquele bebê com muito amor e carinho. E aquele bebê foi crescendo e começou a notar uma coisa muito estranha, que de vez em quando a sua mãe não deixava faltar nada para ele, mas nem sempre ela estava do lado dele. Ele começou a ficar intrigado e um dia ele fingiu que estava dormindo e viu quando a mãe saiu perto dele e foi encaminhando para o mar, entrou dentro d'água, se transformou numa baleia e desapareceu. E ele ficou desesperado, saiu correndo, minha mãe, minha mãe, minha mãe. E quando ele entrou dentro d'água, ele quase morre. Aí vem uma onda e joga ele para o lado de fora. E ele diz, essa mulher não é minha mãe, porque eu vi ela entrar dentro d'água e eu fui atrás dela e eu fui jogado para fora. Então, ele fica muito se questionando. E quando a mãe volta para saber o que está se passando com ele, ele pergunta, você é minha mãe? Ela diz, sim, eu sou a sua mãe. Então, ele fica quieto, calado, e a mãe sente uma diferença nele. Cuida dele normalmente e ele vai dormir. Mas quando chega muito cedo, ela procura ele e não acha. Ele tinha saído do lugar que ela criava ele e tinha ido em busca da mãe dele verdadeira. Como pouco ele saía, ele se perde. Então, ela sai desesperada procurando o filho dela, não acha, toma forma humana e vai para o mercado, onde tudo tem e onde todos conhecem todos. E chegando lá, aquela bela dama começa a procurar seu filho e encontra ele chorando no meio das pessoas. Então, ela pega ele e leva até onde mora o ferreiro Ogum, que também é seu filho. E lá, ela encomenda um par de chaorô, um par de sino de ferro. Então, Ogum funde um par de sino de ferro que coloca nos tornozelos dele. E, por isso, quando ele anda, ele faz um barulho para dizer que ele está chegando. Então, nunca mais ele sumiu de junto da mãe dele, porque a mãe dele conhecia ele pelo som do chaorô. Ele foi crescendo e ela precisava apresentar o filho dela à sociedade. Porém, ele estava sempre doente e sempre cheio de feridas. Então, ela teve uma ideia. Pegou o corpinho dele e encheu de azeite de dendê. Passou azeite de dendê no corpo dele todo, e fez uma roupa de palha e colocou nele. E num dia de muito sol e muito bonito, ela resolveu levar o filho para apresentar à sociedade. Então, o mercado estava cheio, tinha muita gente, e viram e pararam todos para observar aquela mulher com aquela criança toda coberta de palha.
e ficaram muito intrigados, nunca tinham visto ninguém com uma roupa daquela. Aí ela apresenta o filho dela, Oba Lu Aie, o rei da terra. Era o nome do menino. Aí alguém perguntou, mas por que o seu filho está todo coberto de palha, se ele é o rei da terra, se ele é um rei? Nós queremos ver esse rei. Aí ela diz, vocês não viram o rosto dele, ele está coberto porque ele é o menino mais bonito do mundo. Aí eles dizem, então a senhora abra a palha que cobre o rosto dele para a gente ver se realmente ele é o menino mais bonito do mundo. Então ela foi, abriu a palha e o sol era muito quente, muito quente. E quando ela abriu a palha, todo mundo disse, oh, realmente ele é o menino mais lindo do mundo, porque o rosto dele estava com uma grande camada de azeite de dendê, para que aquela palha não pegasse nas feridas que ele tinha. E toda aquela borra de azeite cobriu todas as marcas do rosto dele. Então, todo mundo olhou e, encantados, disseram sim. O seu filho é o mais lindo do mundo, porque o rosto dele é todo de ouro. Então, essa é a história do menino mais bonito do mundo. Para uma mãe, no seu filho não importa como ele seja, ele é o mais bonito do mundo. Em memória disso, do menino, que quando ele entra numa casa, alguém tem que abrir as portas para ele, nem todo mundo quer. Então ele vem, chega na porta e canta. O toque é vacilento. Você sabe dançar, Aura? Ó, mas ó, ela sabe, ó. Ela Aqui, ó. quem? Quem? Ela sabe. E quem vai ficar com o bebê? Pode. Então, ela... Não, tá bem, tá bem, então você tá bem. Então, ele chega e canta assim. Vem pra cá, fica aqui. A cantiga é a seguinte. Ela dança também? Dança, viu? Então pronto. Então a cantiga é um ritmo chamado vacilento, que é um toque de omolu. Vamos.
que ela, pela forma de se dançar, a gente vê que ela não é uma dança de origem iorubá, e sim de origem jeje, que é a origem do povo Fon, que é o povo do Benin, que é uma outra linhagem. Porém, Omolu é cultuado do lado jeje e do lado iorubá. Por causa de doença, os reis do Dahomey, os reis iorubá, sabia se uma criança, se ela tivesse doente, eles chamavam as pessoas adoradoras de Omolu para cuidar. Qualquer pessoa que adoecia eram chamados adoradores de Omolu para cuidar. Então, conta-se que o rei tinha um filho, isso é uma história verdadeira. O rei tinha um filho e ele ficou com doença de pele. Então, ninguém do lado iorubá quis cuidar dele. Disse assim: chame os adoradores de Omolu. Então, o rei disse: se eu chamar os adoradores de Omolu, se o meu filho morrer, eu terei que dar uma parte da herança do meu filho aos adoradores de Omolu. Porém, se ele sobreviver, eu pagarei da mesma forma. Aí ele pensa bem e diz: é melhor deixar meu filho morrer. Então o rei deixou o filho morrer e não chamou os adoradores de Omolu para poder não dar uma parte da herança daquele rei ao povo de Omolu. E o filho morreu e ele aproveitou isso para pegar todos os adoradores de Omolu e o culto e jogar na fronteira com o Benin. Então, é histórico quando se fala da intolerância religiosa. As pessoas aqui não sabem, mas é o primeiro caso. Então, por causa desse costume de doença de pele, as pessoas de Omolu cuidar, e a desconfiança que existe entre os seres humanos, o rei aproveitou isso. Vocês entenderam? Deixou o filho morrer para não dar nada para o povo de Omolu. E aproveitou isso para expulsar o culto. E o culto, então, vai para a fronteira com o Benin. Então, do lado iorubá, Omolu quer dizer o filho da terra. O Baluaê quer dizer o senhor rei da terra. Chama-se Chapanã. Ele é colocado lá e quando ele passa para a fronteira, ele muda o nome e passa a se chamar de Chapanã dos iorubás. O nome dele passa a ser Sakpatá entre o povo jeje. Então, nas danças de Omolu, canta-se o iorubá, como eu cantei agora. Então, iorubá foi assim, como vocês viram. Você sabe dançar jeje? Então, vamos embora para o povo ver a diferença. Você sabe tocar? Uma cantiga leve, porque as cantigas de Omolu são pesadas. Aquela que eu cantei, agoleile, agolona, que eu achauro, agoleile. Eu estou dizendo, agoleile, me dê licença de eu entrar na sua casa. Agoleile, agolona, eu venho da rua, que eu achauro, com meus sinos. Você dá licença eu entrar na sua casa? É isso que cantou. Então, essa outra cantiga que eu vou cantar já não é iorubá, é de origem jeje. Bravo. Marumbe eco. Marumbe eco, marumbe manajatoro. Zumbana, zumbana, jatoro.
várias formas, de acordo à cantiga, a pessoa dança contando uma história. Acho que já está terminando, não já, minha filha? Tá bom, tá sim. Hoje não, Essa pressa. eu vou ficar até às 3 da manhã. Deve ser que até às 5. Cadê pra pergunta? Tem alguém para Alguém fazer quer fazer alguma perguntas pergunta? antes de eu terminar? Teve um amigo meu que mandou uma pergunta. Ele mandou uma pergunta para a senhora pelo WhatsApp. Vai inaugurar essa nova modalidade. À distância. Pergunta à distância. Deixa eu achar o celular. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se pega. Deixa eu ver se pega aqui. Que ele me ligou 10 vezes. Ele não pôde vir. Vamos ver se pega. Não, não está pegando aqui. Não, ele pediu para perguntar à senhora. Falar sobre o seu primeiro encontro com o Pierre Verger. Foi dentro de um sebo que ele está dizendo. É Procurando um verdade, livro. então essa pessoa me conhece. Pronto. Aí ele está perguntando isso. Como foi o encontro? E o que representa o conhecimento oral e escrito para a cultura afro-brasileira. O encontro que representa. Esse primeiro encontro que representa a tradição oral e escrita. Eu era rato de sebo. Então, quando eu era jovenzinha, muito jovem, eu estava sempre nos lugares que tinham livros. E o meu primeiro, eu já tinha falado em Pierre Verger, já que ele chegou à Bahia no dia 5 de agosto de 1946. Eu tinha exatamente 7 anos quando ele chegou. Então, eu nasci no Rio. E o Pierre Verger chega à Bahia depois de passar pelo Rio. E na Bahia ele recebe grandes títulos, porque é o seguinte, quando Pierre Verger chega na Bahia, ele é levado, ele encontra-se Caribé e Jorge Amado. E o livro que chama a atenção de Pierre Verger para o Brasil e a Bahia é o livro Jubiabá. Eu não sei se alguém aqui conhece. Ninguém conhece o livro Jubiabá. Conhece? Jubiabá era o pai de santo de 2 tios meus. Eu tinha um tio que era de Oxóssi, Ari de Souza Botelho. Desculpa, eu era Ogum, Ari de Souza Botelho. E o que era de Oxóssi chamava-se Percy de Souza Botelho. Eles eram filhos de Jubiabá. Mas cá para mim eu nem sabia. Jubiabá era o nome de seu Severiano e Jubiabá era um caboclo que ele tinha muito poderoso. Então Jorge Amado conheceu ele. E através da leitura desse livro em francês, Pierre Verger então tomou um grande amor e um grande desejo de conhecer a Bahia. Então, quando ele chega na Bahia, os cicerones dele são exatamente meu pai Caribé e meu pai Jorge Amado. E era um dia de quarta-feira. E toda quarta-feira, no Iliachel Poafonjá, da qual eu sou neta, se faz um amalá para Xangô e esse amalá é servido pela manhã. Então, antes de se oferecer o amalá a Xangô, faz oferendas de orobô, que é uma coisa, uma amêndoa que agrada a orixá. Então, tem um grupo de orixás que se dá obi, e tem um grupo de orixás que se dá orobô. A Xangô se oferece orobô. Então, Xangô disse que naquele dia tinha o seguinte recado: ia chegar uma pessoa de fora, de muito longe, e que era filho dele. Ok, esse tempo era o tempo de minha avó senhora, que foi uma das maiores Yalorixás da Bahia. Ela era de Oxum, e ela então se arrumou toda, se perfumou toda, e ficou sentada. Alguém aqui conhece o Iliachel Poafonjá? Alguém conhece? Então, ele é muito grande. Quem disse que conhece? Ali, ó. Aquela moça ali também. Então, a senhora viu lá uma casa, a casa de Xangô,
que está escrito Ilha Xelpó Afonjá, 1910, não é isso? A senhora viu lá, essa varanda. Então, ela se sentou na frente daquela varanda, ficou numa cadeira muito bonita, esperando ele chegar. Aí deu tempo, ele não chegava, e ela, como era muito quente, uma pessoa de Oxum quente, ela se levantou e disse, oxente, não vou ficar aqui não. Que quando ela se levanta, de tanto que ela estava cansada, que ela olha para a entrada hoje em dia da casa de Xangô, se vê quem entra, ela quando ia saindo, ela viu chegar meu pai Caribé, meu pai Jorge Amado e um homem no meio dos dois, gordo, forte. Aí ela correu, foi aos pés de Xangô, pegou o Orobô e perguntou se aquela pessoa que estava entrando naquele momento no Apó Afonjá era a pessoa que Xangô tinha falado pela manhã, e Xangô deu ela fia. Então, é assim que meu pai, Pierre Verger, entra no Apó Afonjá, convidado por Xangô. A partir dali, é toda aquela história, o estudo, a pesquisa, ok. Aí ele pergunta, como eu conheci? E isso é paralelo na minha vida. Eu ouvia falar, mas eu não chegava perto, eu não era feita de santo. Então, eu, dentro de um sebo no Rio de Janeiro, eu procurei uma publicação de Pierre Verger chamado Dieu d'Afrique, que quer dizer Deuses da África. Nessa primeira publicação que eu conheço, ele faz uma comparação de orixás que ele viu na África e orixás que ele viu no Brasil. Então, eu fui procurar esse livro. E lá, então, junto com uma pessoa, um estudante de medicina, que muitos anos depois se tornaria meu pai pequeno. Coisas do destino e coisa de meu pai Fatumbi, Pierre Verger. Faz as coisas acontecerem. Então, a partir dali, começa toda uma história. Em 1971, eu vou para a Bahia, faço orixá. Ele não estava é porque ele viajava Bahia, África, Bahia. Existe uma música muito antiga na Bahia, que eu acho muito interessante, que diz assim: o rei mandou avisar que para casar com a sua filha, o dote que ele lhe dava, Europa, França e Bahia. Então, é uma cantiga antiga, isso era meu pai. África, os países que tinham a ver com a diáspora dos negros e a Bahia. E assim ele viveu muitos anos. E em 1900, eu trabalhava, eu fui embora, na Bahia lá fiquei, fiz meu santo e trabalhava. Fiquei doente dos 2 joelhos, não pude mais trabalhar. Fui aposentada, mas sempre cuidando do meu santo. E aí eu já convivia com meu pai Fatumbi Pierre Verger, que ele era Mobá de Xangô também na minha roça de Candomblé. Ele também era Mobá de Xangô. Tanto ele era no Apó Afonjá, como ele era no Ilha Xelpó Aganju, de onde eu sou iniciada. Então eu já convivia com ele, mas tinha aquela hierarquia, que a gente não podia chegar perto. E quando ele ia era uma coisa, mas quando eu via fora, eu conseguia falar e tudo. Então, eu fui aposentada por problemas de saúde no meu joelho, sem poder andar. Aí eu estava muito triste. Então, tinha uma pesquisadora que pesquisava comigo. Ela estava fazendo a tese de doutorado dela na Alemanha e ela foi pesquisar, então, a música e o transe. Ou seja, ela é etnomusicóloga. Como é que a música e o toque do atabaque leva a pessoa ao transe? Então, ela começou a pesquisar comigo e ela foi aluna de Pierre Verger. Hoje em dia, é a doutora Ângela Luning, que é a diretora do Espaço Cultural Pierre Verger. Ela cria o Espaço Cultural e diretora da Fundação Pierre Verger. Então, ela, quando vê a minha situação, ela me leva para cuidar de meu pai Fatumbi, que ele já era velhinho, e então eu começo a trabalhar com ele, onde eu conheço 11.000 fotos de África, de América Central,
de Estados Unidos, de tudo que tinha a ver com a diáspora, com a cultura negra. Claro, ele tem muito mais do que isso de todo mundo. Quem conhece o acervo dele é só ir, e tem 5 mil na internet. Então, o que foi que aconteceu? Eu cuidei dele até a morte. Foi assim que se estabeleceu a minha amizade e a minha vida ligada a meu pai Fatumbi Pierre Verger, e dessa vivência com ele eu aprendi e o que eu sei, e também ele me botava para estudar o tempo todo, não só fazia legendas, como estudava os livros em francês, que eu não sabia, ele traduzia, botava o dicionário do meu lado e a gente trabalhava. Então, foi assim que eu aprendi histórias de orixá, e ele faleceu, eu continuo trabalhando, já estou lá dentro de quase 30 anos, dentro da Fundação Pierre Verger. Ela tem 30 anos, o Espaço Cultural, onde atualmente eu trabalho, tem 15. Então, nesses anos todos, eu vou procurando evoluir, eu vou procurando aprender, eu vou procurando estudar. Trabalho pela manhã com pesquisadores do mundo todo e, à tarde, eu trabalho com crianças, que são crianças em alta situação de risco, que moram no entorno da fundação. Trabalhamos com várias oficinas, com oficina de Cozinha da História, que a gente vai tentar trazer essa oficina aqui. Eu não sei como, mas vamos tentar. É onde eu conto a história da comida sagrada do orixá. A gente ensina as crianças a fazer e depois todo mundo come daquela comida. E ensinamos também a fazer outras vivências, coisas que as crianças mais tarde fazendo poderão seus pais venderem e ganhar algum dinheiro. Trabalhamos com a capoeira, trabalhamos com esporte dentro do espaço, trabalhamos com arte, temos uma biblioteca, temos uma oficina de percussão, temos oficina de violão, temos oficina de canto, temos oficina de corte e costura, e temos oficinas de dança para a terceira idade, temos oficina de dança para jovens, e tudo que nós podemos fazer, nós fazemos a partir de contações de histórias e da cultura afro-brasileira. Então, a minha vida é entre a Fundação Pierre Verger e a minha casa onde eu só entro para dormir. Então, só a segunda pergunta, antes a outra pergunta é sobre a tradição oral e escrita. Pessoal, a gente vai começar a fazer uma pausinha. A gente vai passar o chapéu, que é uma forma de ajudar nessa viagem de Cici para cá, todos os gastos que envolveram a produção. Então, a contribuição está aberta. Quem quiser ajudar, vai ter a Aura e Karen, que vão estar passando. Então, acho que é importante também dar essa contribuição para essa jornada dela. Ele perguntou sobre a tradição oral e escrita para a transmissão do conhecimento dessa cultura. É como eu falei aqui, a tradição oral, ela vem dos mais antigos de dentro do candomblé. Como que ela vem? Vem da seguinte forma. A gente, dentro do candomblé, quando se tem Iaô, a gente ensina algumas histórias ligadas à dança. E quando se canta uma história de orixá, quando se explica uma dança, a gente tem que ensinar o Iaô, porque a tradição oral é uma coisa muito pessoal. É muito pessoal. Para você contar determinadas histórias, a tradição oral se divide nas histórias de Fá, que são as histórias ligadas aos trabalhos, às oferendas que se faz antes de se iniciar qualquer coisa. A gente faz uma oferenda ao destino. Eu acabei de contar a história de Oxalá. Por que não deu certo? Porque ele não fez uma oferenda ao destino. Então, ele se perde. Ele tem a sede. O que acontece? Isso é Ifá. É quando vai se fazer alguma coisa, um empreendimento. Então, a gente procura para saber se a gente vai dar certo ou não. Isso é Ifá. É o social. Agora, orixá é outra coisa. São histórias políticas. Como eu contei a história de Oxum,
a mulher que ela é poderosa e ela tem, como se diz, a parte A e a parte B, né? Em todas as coisas. A parte negativa são as bruxas, a parte positiva são aqueles que querem apresentar sua dança, suas coisas. Porque dentro das histórias de orixás, a gente tem um conhecimento, a gente tem um aprendizado. Quando se vai falar de dança de orixá, é para ensinar o Iaô. Porque às vezes a gente ensina a dançar, mas a pessoa não sabe o que está dançando. Além de dançar, a gente ensina a cantar, para saber o que está dizendo. Mas muitas vezes não é interessante, porque as pessoas desvirtuam e fazem outras coisas. Então, hoje em dia, o candomblé na Bahia está muito mudado, porque em muitos lugares está cheio de oba-oba. E se tem uma coisa que se não suporta é oba-oba. Eu não gosto. Eu sou uma pessoa simples, sou isso que vocês estão vendo. E eu tenho a minha forma de ensinar, a minha forma de explicar essas coisas. Quando se tem o Iaô, você passa uma história daquilo que aquelas pessoas, que orixá a pessoa tem. Suponhamos uma pessoa de Oxalá, uma pessoa de Oxum, uma pessoa de Oxóssi, está lá para fazer seu orixá. Então vamos cantar coisas referentes a esse orixá e vamos ensinar eles a dançarem coisas referentes a esse orixá. Então, muitas vezes, a gente explica, a gente perde o nosso tempo, daqui a pouco está todo mundo fazendo uma coisa no teatro, fazendo na rua, coisas que não se deve. Aí, quando as coisas dão o contrário, entende? Dão o contrário, aí quer botar queixa em cima do orixá. Porque todas as coisas que eu cantei aqui, eu traduzi para vocês. São coisas simples, são coisas que eu posso cantar. Mas nem sempre as coisas que se cantam lá, se cantam aqui. Uma pessoa... Eu cheguei em 2017 nos Estados Unidos para trabalhar e foram lá, disse, aqui tem um trabalho desse ano para você dar uma olhada. Aí eu vi duas coisas, duas cantigas e dança. Aí eu disse, quem trouxe isso aqui para esse grupo? A pessoa disse, foi não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu digo, mas vocês sabem o que é isso? Mas já está na peça. Eu digo, então faça a sua peça. Sabe o que aconteceu na hora que eles fizeram a peça? Naqueles momentos, eu saía do local para não compartilhar com eles aquilo que eles estavam fazendo. Ou seja, um fazia omolu e outro fazia oiá. Então, quando a pessoa que fazia omolu, ela dançou uma cantiga que não se dança em público. A pessoa fez a dança. É uma dança que ela é chamada de dança dramática. Então, ela fez uma dança dramática. Todo mundo achou bonito, bateu palmas, ok. Eu não estava presente, eu saí. E a segunda fez uma dança ligada ao oiá, onde eu só tinha ouvido aquilo dentro do terreiro de Egungun. Eu nunca tinha ouvido cantar aquilo fora de um terreno de um culto de Egum, vi cantar em Estados Unidos. Agora, quem levou, eu não sei. Resultado da história. A que cantou aquilo do canto de Egungun perdeu o marido. E o que fez o Omolu ficou doente. São essas coisas, entende? Então, quando a gente pega coisas da cultura afro-brasileira, você tem que saber o que está cantando e o que está fazendo. E a cultura oral vem de dentro do terreiro. Aquilo que eu aprendi, que eu falo e que eu danço, as coisas simples, vem de dentro de um terreiro, eu sei a origem e eu traduzo o que está falando. O que pode, pode. O que não pode, eu nem canto. Porque eu não canto, eu não gosto, tem quem cante. Então, é passado dessa forma, praticamente quase como eu passei aqui para esse público que veio interessado na cultura afro-brasileira, a cultura tradicional. A cultura
afrocontemporânea, vocês veem por aí em qualquer esquina. Mas a tradicional não, eu sou cultura tradicional. Agradeço a presença desses jovens aqui que conseguiram me acompanhar, porque é uma coisa muito diferente os toques de candomblé daquilo que se apresenta, porque cada um toque desse conta um momento do orixá. E é preciso pessoas que saibam tocar. Por isso a tese de minha filha emprestada chama-se Música e Transe, porque é o quê? É uma coisa séria. É como um toque de tambor pode dizer uma frase para o seu orixá e você se sentir bem ou mal. Uma frase que o seu corpo vai estremecer, o seu corpo vai arrepiar, o seu corpo vai sacudir e a pessoa nem sabe o que é que está acontecendo. Então é que a gente explica. A frase do tambor ou a palavra, ela tem a mágica que chama o orixá. Então, o candomblé tem essas coisas. Eu queria dizer uma... Já terminamos? Não sei não, é com a senhora. Cadê a hora? Ela foi ali. Então, o que acontece? Eu teria uma cantiga de Iemanjá, que é... Ainda tem uns minutos, minha filha? Ou já terminou? Não, hoje tá mais tranquilo. Tem um minutinho. Então. Tem um minuto. Que horas são? Então, Tô brincando, Val. 10 para as 10. Hoje tá mais 10 para 10 ainda? então Tá longe ainda de terminar. tem uma cantiga popular que se usa... Lá é popular, é composição. Essa composição eu conheci numa universidade no Rio de Janeiro. E essa composição foi trazida pelo maior maestro na atualidade que existe, que tem no Brasil, que ele vive no Rio de Janeiro. Ele foi muitos anos diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O nome dele é Isaac Karabichevski. Ele é meu conhecido. Ele foi o primeiro homem que ousou botar o atabaque e o aguidavi dentro da universidade. Ele foi o primeiro. O atabaque, o ilô, é diferente disso. Isso chama-se conga. É diferente. São uns tambores que são com couro e eles usam cordas e cunha de madeira para afinar. O que vocês chamam baqueta, isso chama-se aguidavi. Foi o primeiro maestro que ousou, e ele não é brasileiro, não. Ele nasceu na Rússia, filho de pais judeus. Ele foi o primeiro a estudar e ver o valor da cultura negra. E ele levou, então, para a universidade. E ele foi o primeiro maestro que levou a música negra à Igreja Católica. Ele levou o atabaque dentro do convento dos Capuchinhos, que tem 400 anos no Rio de Janeiro, que é a igreja de Santo Antônio, no Largo da Carioca. Foi impressionante. Ele botou todos os alunos da Universidade Gama Filho dentro do altar da igreja, com todos os instrumentos. Vocês devem conhecer. É de Moboiá, Gabiê, Oiabá. É de Moboiá, Gabiê, Oiabá. Oxum, Ogum, Oxóssi, Ajunsum, Eruiá, Coaô, Coaô, Iemanjá, Coaô,
Cuiabá.